Boa noite, meus amados irmãos. Que a paz de Cristo esteja em nossos corações. Antes de compartilharmos a palavra do Senhor, eu gostaria de justificar aos irmãos algumas ausências minhas nos próximos meses, tá bom? Domingo que vem, no período da noite, o Quarteto Remissão estará cantando na igreja Getsemane, culto de aniversário da igreja. Então, a metade do quarteto pertence, são membros da igreja, então é um convite que fica difícil recusar, tá bom? Então, só para conhecimento dos irmãos, esse quarteto atrapalha, né, irmã? Atrapalha. Porque no dia 16 de novembro, casa a filha de um dos integrantes do quarteto, também é no domingo. E aí o pastor está ausente mais uma vez. E no dia 14 de dezembro, aí no período da manhã, eu fui convidado para pregar na Igreja Batista de Taboão da Serra, que hoje é dirigida pelo pastor Valdo Romão. Acredito que ele seja de conhecimento, seja um irmão que é de conhecimento da igreja, tá bom? Então o pastor me convidou, eu estarei lá para pregar no culto pela manhã. É longe, para a gente é distante, tá bom, da Serra. Mas à noite estamos de volta aqui para participar com os irmãos, tá bom? Então são essas datas, né? Há algum contrário? Não, então vamos passar então para o sermão. Irmãos, nessa noite nós vamos pensar sobre o tema caminhar com Jesus. Já pensou sobre isso? Já pensou sobre caminhar com Jesus? Melhor, nós caminhamos com Jesus? E para tanto, irmãos, eu escolhi o texto que está no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 27, que diz: E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Vamos orar? Amado Deus, estamos diante da Tua palavra, Senhor. E nós aqui já cantamos do Teu amor, já cantamos aqui que o Senhor é santo, já oramos e já Te adoramos de alguma forma, Senhor. E agora, Pai, o nosso pedido é que o Senhor fale aos nossos corações, através do estudo e da exposição da Tua palavra. O Teu povo está aqui reunido para ouvir a Tua voz. Por isso lhe pedimos, ó Pai, lhe suplicamos para que o Senhor nos atenda. É no nome do Teu Filho Jesus que oramos. Amém. Antes de desenvolver o nosso tema, eu gostaria de recapitular alguns pontos do capítulo 24 do Evangelho de Lucas, que ele trata de alguns pontos essenciais para o cristianismo. Então nós encontramos no capítulo 24 do Evangelho de Lucas até o versículo 12, falando sobre um tema, sobre o sepulcro vazio, sobre o anúncio angelical, isso tudo já demonstrando o desenvolvimento do tema da ressurreição de Jesus Cristo. E aí o segundo ponto, ou o segundo tema aqui, essencial para esse texto, são os discípulos que caminham com Jesus até a aldeia de Emaús, que aí está dentro do que nós lemos, Lucas 24 até o versículo 35. E o terceiro ponto, que é a aparição aos discípulos e a ascensão de Jesus Cristo, que aí é na parte final do capítulo. Nesse momento nós vamos dar uma pausa, escolhido o texto principal, para refletirmos sobre o ponto 2, que é o encontro no caminho de Emaús. Então, baseado nessa realidade, daquela história daqueles dois discípulos que Jesus caminhou com ele pela estrada, no caminho de Emaús, que nós vamos pensar sobre o tema que é caminhar então com Jesus.
Mas talvez você não tenha o conhecimento e esteja pensando, mas que história é essa de caminho de Emaús, de discípulos no caminho de Emaús? Então eu vou explicar rapidamente como que aconteceu esse episódio, para que fique mais fácil o desenvolvimento do nosso tema, tá bom? Então o Senhor Jesus, no domingo de Páscoa, que ele ressuscitou, era um domingo de festa. Então era comum que algumas pessoas das cidades que estavam ao redor de Jerusalém, e Jerusalém é a cidade principal do povo do judeu e também do judaísmo, o povo se dirigia a Jerusalém nesse período, porque era um período de celebração da Páscoa. Então a cidade estava cheia. Acabando a celebração, o que é natural? Cada um pegar a sua mochilinha e voltar para sua casa, ir para sua residência, enfim, retomar a sua vida. Então essa história conta de alguns discípulos que moravam em uma aldeia ou um lugar chamado de Emaús. Então esses discípulos participaram da celebração da Páscoa lá em Jerusalém, e agora eles estavam tomando o caminho de volta, retornando para os seus lares. Então é disso que se trata esse texto. E esses discípulos estavam retornando, e em um determinado momento Jesus se aproxima desses discípulos, e eles não percebem que era Jesus. E Jesus começa a dialogar com eles, porque percebeu que eles estavam tristes. Até que em um determinado momento, um daqueles homens que estavam conversando, perceberam que Jesus estava perguntando para ele sobre o que eles estavam conversando, e ele recebe como resposta: por acaso tu é peregrino em Jerusalém? Não sabe das coisas que aconteceu nos últimos dias? E aí eles continuam dialogando com Jesus, explicando o motivo da sua tristeza, explicando para Jesus que o motivo da tristeza deles era a morte do próprio Jesus. Então é um pouco do que se conta essa história. Então eles andaram até uma determinada parte do caminho, já estava escurecendo, e aqui esses discípulos ofereceram hospedagem para Jesus. Já é tarde, o caminho é longo, é perigoso, tem salteadores, ladrões, fique conosco. Então aqueles discípulos receberam Jesus na casa de um deles, e como é comum a refeição, eles prepararam alguma coisa para aquele momento da refeição. E naquele momento eles dividiram o pão, como hoje nós vamos fazer na celebração da ceia. E dividindo o pão, pela atitude de Jesus, ali os seus olhos se abriram, e eles perceberam que estava com o próprio mestre. E isso é maravilhoso. Naquele momento que eles perceberam, Jesus desapareceu da frente deles. E aqueles discípulos que já tinham andado praticamente um período inteiro, provavelmente o período da tarde, porque chegaram em casa no final do dia, em que deveriam descansar, inclusive pediram para que Jesus não viajasse, porque era perigoso andar ali à noite, ficaram tão maravilhados, que naquele mesmo momento eles pegaram o caminho de volta e foram para Jerusalém, para contar para os 11, para os discípulos, para os apóstolos de Jesus, que tinham estado com o Senhor e que o reconheceu no momento em que Jesus partiu o pão. Então, hoje nós vamos desenvolver e falar um pouco sobre essa narrativa e pensar sobre caminhar com Jesus. Como nós podemos caminhar com Jesus da maneira que esses discípulos caminharam e quais implicações isso terá para a nossa vida. Eu coloquei como primeiro ponto aqui que os discípulos que caminhavam, eles estavam tristes. Não está no texto principal que nós lemos, mas eu vou ler alguns versículos desse texto para depois poder comentar com os irmãos. Vai ficar mais fácil para a gente desenvolver o tema, tá bom? Então apenas acompanhe a leitura, eu vou ler a partir do versículo 13, que diz assim, ó: e eis que no mesmo dia, que dia? Domingo, tá bom? Domingo que Jesus ressuscitou.
Iam 2 deles para uma aldeia que era distante de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús. Foi exatamente o que eu contei. E iam falando entre si de tudo o que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e perguntando uns aos outros, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam fechados para que não o reconhecessem. E eles lhe perguntou, aí Jesus perguntou aos discípulos: que palavras são estas, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? Então Jesus percebe ali que eles estavam tristes e que eles iam conversando sobre algum assunto. E respondendo um, cujo nome é Cleopas, disse-lhes: tu és peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? Foi grosseiro, né? O camarada lá foi grosseiro, podemos fechar assim. E ele lhe perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante do povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Então tá aí, eles estavam caminhando, Jesus perguntou para eles, como eu disse, e eles estavam explicando para Jesus que ele tinha morrido, né? Então eles estavam lá, um camarada que morreu, etc, foi assim, tá? Então fica bem claro no texto, através dos versículos, que diz que os seus olhos estavam fechados, eles não reconheceram Jesus. E fica mais claro ainda quando eles explicam para Jesus o que aconteceu com Jesus. Então, para nós não há dúvida nenhuma de que eles não reconheceram que era o Senhor. Então esses homens, eles estavam voltando para casa triste. Era isso que estava acontecendo. Imagine e se coloque naquela situação. Foi um final de semana de celebração da Páscoa. Tá bom? E como eu disse a princípio, acabou a festividade, cada um volta para o seu lar. E como acontece quando nós nos deslocamos para os nossos empregos e trabalho, principalmente quem pega transporte público, né? Se fala assim, você está trabalhando, você trabalha na empresa, fala: você mora onde? Eu moro na Zona Leste. Então vamos juntos, né? O que acontece? O que é comum? A gente sai e vai conversando até o ponto que a gente consegue caminhar juntos. Eu vou pro metrô, vou para linha vermelha, né? Então vamos juntos, tá? Eu vou descer no Tatuapé e você lá no carrão, então tá bom. E aí é comum ir conversando, né? E a conversa no retorno geralmente estava relacionada ao que acontecia na celebração. Então era comum eles falarem sobre a Torá, falar o que aconteceu na celebração. Nossa, como aquela celebração foi bonita. Então houve uma execução naquele período. Uma execução importante de Jesus. Por isso que aquele discípulo perguntou: você não estava lá, estava cochilando, percebeu o que aconteceu nesses dias? E aí eles acabam explicando para Jesus, então, como nós dissemos, quem era Jesus. A distância que o texto nos apresenta, que é de aproximadamente 60 estádios, é de cerca de 10 quilômetros. Tá bom? Nós vimos o irmão Daniel falando hoje de manhã de uma pessoa que corre uma maratona, uma São Silvestre, que ele conseguiu correr 15 quilômetros em 44 minutos e 21 segundos. Se eu não me engano, foi isso. Só que andar é diferente. Quando nós andamos e andamos com companhia, geralmente nós não estamos com pressa. A gente vai conversando, vai conhecendo a pessoa, né? E aí a tendência é se estender um pouco mais. Então estima-se aqui, estou chutando, tá bom, irmãos? O texto não diz isso, mas cerca de 6 ou 7 horas de caminhada. E em todo esse período, esses discípulos iam conversando. Então, provavelmente saindo de Jerusalém, cada um voltando para o seu lugar, eles se ajuntavam em grupos, dependendo da sua localidade, e iam voltando para suas casas e conversando de acordo com o grupo de destino, né, para o lugar onde eles estavam voltando. E foi assim que aconteceu. E esses discípulos estavam então voltando para casa,
Jesus percebeu que eles estavam tristes e começam aí esse diálogo que no final das contas se desenvolveu como um grande ensinamento. E nós podemos parar para pensar. Esses discípulos tiveram uma jornada de aproximadamente 6 e 7 horas com Jesus. Nós também temos uma jornada para caminhar. Nós não sabemos quanto tempo nós vamos caminhar sobre essa terra. Mas nós sabemos que dentro da caminhada nós enfrentaremos momentos de tristezas e de incertezas, como viveram esses discípulos. E é importante, nesses momentos, temos a convicção de que Jesus está conosco, mesmo que a gente não consiga perceber ou identificá-lo naquele momento. No caso desses discípulos, eles só conseguiram perceber no final, só conseguiram reconhecer Jesus no final. Mas o fato de reconhecer que Jesus estava com ele por toda a caminhada, fez com que os corações deles tivessem um alívio muito grande, um conforto muito grande, ao ponto desses homens retornarem para Jerusalém para contar essa novidade. Então aqui nós percebemos que nessa caminhada o assunto principal foi o Evangelho. E aí mais uma vez nós precisamos voltar e refletir sobre a nossa caminhada. Do que nós temos falado na nossa caminhada, no nosso dia a dia? Eu sei e claro que cada um de nós tem a sua responsabilidade. E a nossa responsabilidade, ela não está diretamente relacionada ao Evangelho. Mas a maneira com que nós andamos pode anunciar a mensagem do Evangelho. Por isso que é importante sabermos como devemos andar. E percebe que aqueles homens, eles tinham um conhecimento de quem era Jesus. Ele diz: Jesus, Nazareno, profeta, um homem que através das suas obras, diante de Deus, diante dos homens, se manifestou essas obras entre nós. A Bíblia diz que Jesus é profeta, sacerdote e rei. Profeta porque ele falava aos homens da parte de Deus. Sacerdote porque ele nos representa perante ao Pai. E reino porque um dia ele reinará e governará todo mundo. Esse é o nosso Jesus. Os discípulos explicavam para Jesus que esse homem, ele é um homem poderoso. Portanto, eles contemplaram e souberam sobre sinais e maravilhas que Jesus fez ao longo do seu ministério. Tudo isso eles contemplaram. E o texto de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 22 e 23, o apóstolo Paulo, ele escreve que os judeus pedem por sinais, mas os gregos buscam por sabedoria. Mas nós pregamos a Jesus Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. E eles reconhecem esse Cristo crucificado. E por que a imagem desse Cristo crucificado era uma decepção e uma tristeza para esses discípulos? Porque uma pessoa que era crucificada não é uma pessoa ruim. Era um criminoso. Mas irmãos, ele não era qualquer criminoso. Alguém que era crucificado é alguém que recebeu uma sentença de morte. É a mais grave punição. E por isso que muitos tinham dificuldade de se identificar com esse Cristo crucificado. E por não entender isso, esses discípulos estavam tristes. E ao tópico 2 nós vamos trabalhar esse ponto, que eles não entenderam a obra redentora. Eu vou ler alguns
os versículos que dão continuidade ao texto, tá bom? Não está aí na projeção, mas os irmãos acompanhem a leitura. Vou ler aqui a partir do versículo 21, que ele diz assim: e nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel, mas agora, com tudo isso, e já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Ou seja, tem 3 dias que ele morreu. Então estão lá contando para Jesus que 3 dias Jesus morreu. Aí no versículo 22, aí ele faz uma reflexão e diz assim: bom, é verdade também que algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, pois as quais de madrugada foram ao sepulcro e não acharam o seu corpo. Voltaram, dizendo também que tinham tido uma visão de anjos e que diziam que ele vive. E alguns que estavam conosco também foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. Então assim, eles já tinham recebido a notícia que Jesus ressuscitou, porque eles contaram isso para Jesus. Alguém falou que ele ressuscitou. Então as mulheres foram, tiveram visões de anjos, disse que ele vive. Os discípulos foram lá, o sepulcro estava vazio, de fato. Elas creram, mas eles não o viram. Então isso fica bem claro que tudo isso de fato aconteceu no domingo, porque depois o Jesus aparece para os discípulos. Mas naquele momento eles não entenderam a obra redentora, porque eles tinham uma perspectiva terrena. Quando eu li o versículo 21, que ele diz assim, que nós esperávamos que fosse ele que fosse remir Israel. Isso não aconteceu. Não aconteceu por quê? Porque ele morreu. E às vezes nós caminhamos tristes, porque nós nos sentimos na obrigação de entender tudo o que acontece. E às vezes as coisas que acontecem estão além da nossa capacidade de entender naquele momento. Aqueles discípulos não entendiam, era tudo muito novo para eles. E o processo da obra redentora de Jesus estava além de uma perspectiva que eles tinham, que é uma perspectiva totalmente terrena, de alguém que governasse junto com o povo ali, que tirasse eles da opressão. E por isso eles estavam tristes, porque de acordo com a imaginação, com o que eles esperavam, o plano de Deus falhou. Mas Deus não falha, irmãos. Às vezes nós não entendemos, às vezes estamos tristes, às vezes a nossa caminhada é difícil, porque as coisas não aconteceram da maneira que nós esperávamos, mas Deus não falha. A nossa expectativa nem sempre está certa, mas existe um Deus que está no controle da minha vida e da sua vida, como também estava aqui no plano da redenção. Esses homens estavam presos a uma perspectiva religiosa que eles tinham, uma perspectiva política, que alguém que os pudesse livrar daquele momento de opressão que eles recebiam do império que os governava. Então eles não entenderam que era exatamente isso que precisava acontecer com o Cristo. E ao invés de voltar para casa celebrando, eles estavam voltando para casa tristes. E às vezes nós precisamos parar para refletir sobre a nossa vida e perceber que às vezes nós temos motivos para agradecer e para celebrar, e nós estamos chorando, porque nós queremos que Deus opere da maneira que nós entendemos que seja a melhor, dentro da nossa limitação de compreensão, que é infinitamente menor do que aquilo que o Senhor tem preparado. Eles sabiam da ressurreição, mas não creram ou não compreenderam sobre a ressurreição. E isso pode mostrar
a dificuldade que eles tinham para crer. E a falta de fé muitas vezes também nos atrapalha. Viu? Às vezes nós estamos presos nas nossas convicções. Às vezes nós limitamos Deus à nossa compreensão. Ah, mas não está dentro da minha declaração de fé. Isso aqui não está dentro da declaração de fé dos batistas. E agora, o que eu faço? Confia. Creia no Senhor. Creia que Ele tem cuidado. Em Lucas capítulo 18, versículo 8, o próprio Senhor Jesus diz: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? E a fé na terra não é a fé no planeta, mas é a fé dos filhos de Deus, no seu Senhor. É dessa fé que Ele está falando. Muitas vezes nós criticamos os outros porque nos falta fé para crer naquilo que Deus pode fazer por nós, que está além, longe da nossa capacidade. Eu não consigo imaginar, mas sei que Deus tem preparado melhor. Bom, olhando aqui, avaliando essa situação, está tudo piorando. Eu estou olhando aqui para a minha vida, meu Deus, está cada vez pior. Mas sei que Deus tem cuidado. Sei que no final das contas, Ele tem preparado o melhor. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, o apóstolo Paulo escreve que nós não vivemos pelo que vemos, mas vivemos pela fé. E a nossa vida, ela tem que estar disposta a ser uma vida de fé também. Eu não posso limitar a Deus apenas a minha compreensão, aquilo que a ciência explica. Há muitas coisas que a ciência não explica, mas Deus age em todas elas. A que pode ser explicada e a que não pode. O nosso Deus é um Deus do impossível. E esses homens sabiam de tudo o que aconteceu e ouviu relatos de que Jesus havia ressuscitado, mas não conseguiram crer. E no tópico 3, Jesus é o centro de toda a Escritura, que está baseado no texto base que nós lemos, mas eu também separei alguns outros versículos para lermos também, que é a partir do versículo 24, tá bom? Só acompanhe a leitura. E ele lhes disse, aqui é Jesus respondendo, depois de ouvir todas essas coisas: ó nécios e tardos de coração para crerem tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Então agora ele começa. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras, que aí foi o texto base que nós lemos. Então, depois de ouvir tudo isso, Jesus, agora é a minha vez de falar, então vocês não prestaram atenção. O coração de vocês está com dificuldade de crer. Vocês não prestaram atenção no que os profetas disseram. Será que não era isso mesmo que tinha que acontecer? Será que o Messias, o Cristo, não precisava padecer? E aí, partindo de Moisés e por toda a Escritura, ele explica que o Messias precisava sim padecer, sofrer em nosso lugar. Provavelmente ele deve ter citado Isaías capítulo 53 aqui, como a irmã Sônia também citou, versículo 4 e 5, que diz que ele levou sobre si as nossas dores e levou as nossas transgressões, e que o castigo que nos traz a paz foi depositado, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados.
Então Jesus começa a explicar essas coisas para ele, a partir de Moisés, dos profetas, dos salmos, dos livros poéticos, de toda a escritura que até aquele momento existia. E ali ele começa a mostrar que ele é o Messias, e contando por Moisés, reconhecendo Moisés como o salvador daquela geração, ele começa a dizer quem é o Messias e o Salvador. Irmãos, imagine isso. Isso deve ter sido fantástico. Silvia, provavelmente foi a melhor aula de escola bíblica dominical da história. Imagine, irmãos, a possibilidade de ouvir Jesus explicar sobre ele, desde o Gênesis e todo o Velho Testamento, caminhando com ele 5 ou 6 horas, seja lá que tempo for, e mostrando que ele é o centro de todo o Evangelho. Pensa que maravilha, que privilégio aqueles homens tiveram. E será que eles mereciam aquilo? De maneira nenhuma. Eles duvidaram, foram até grosseiros quando Jesus perguntou, e falaram o que quiseram. Mas depois que eles terminaram com o relato, Jesus começa a expor as Escrituras. Isso faz diferença no coração desses homens e nos leva a refletir: vale a pena andar com Jesus? Vale a pena caminhar com Jesus? É essa pergunta que nós precisamos fazer. Eu não sei se todos aqui já caminham com Jesus, mas eu quero que você reflita em seu coração: vale a pena caminhar com Jesus, mesmo que nós não compreendamos tudo. É maravilhoso estar com o Senhor. Ele é o Messias, Ele é o verdadeiro Messias, porque Ele não é o Messias de sobrenome. Messias significa Cristo, ungido, Salvador. É um privilégio muito grande andar com o Senhor. E concluímos, e depois de caminhar com o Senhor por horas, aqueles homens, no partir do pão, eles percebem que estavam diante do Mestre. E Jesus desaparece da frente deles. É isso que acontece. E leva aqueles homens a uma reflexão maravilhosa, que foi o que nós defendemos aqui, que é o que está escrito no versículo 22. E disseram um para o outro: mas agora tudo fez sentido. Porventura não nos ardia o coração quando ele no caminho nos falava, abria as Escrituras e as expunha para nós? Será que isso não ardia o coração desses discípulos? Jesus expunha as Escrituras. Eu não sei se ele andava com o rolo do livro, eu não sei se ele expunha de cor, mas ele falou com eles. Está claro no texto. As Escrituras. Irmãos, alguém que caminha com Cristo tem o prazer de aprender e de conhecer as Escrituras, de aprender do próprio Senhor por meio das Escrituras sagradas. É um privilégio muito grande andar com o Senhor. É um privilégio muito grande estarmos reunidos aqui para aprender cada vez mais sobre essas Escrituras. É um privilégio, como esses discípulos, partir o pão e lembrar do nosso Senhor, do sacrifício que Ele fez na cruz, e como eles fizeram. Sair daqui e retornar, mas sem a tristeza, com a alegria que o nosso Senhor, Ele ressuscitou e vive, e que possamos sair daqui essa noite, após participarmos dessa celebração da ceia, não pensar nisso como tristeza, mas como alegria,
porque temos a nossa convicção de que nós caminhamos com Jesus e que Ele vive e que um dia estaremos com Ele para sempre. E que o Senhor nos abençoe.